teste da última aula, caiu uma questão sobre isso e eu não consegui fazer de jeito nenhum. Então, vamos ver qual que é a questão. Se for alguma coisa que eu não falei, aí a gente vê como que a gente faz. Vou dar outra questão para você, aí tem que ver. Oscilador harmônico, se for uma coisa básica, dá para você fazer com o que nós falamos, de energia cinética, energia potencial elástica, transformação entre energia potencial elástica e energia cinética. Se for algo mais complicado, aí a gente vê como que a gente faz com a questão. Me manda a questão. O melhor é mandar pelo e-mail. Tá bom. Vocês têm meu e-mail, não tem? De vez em quando eu recebo algum e-mail de vocês. Renato, pode mandar pro Teams aqui também? Manda pelo e-mail. Eu não sei o e-mail que está no Teams, mas pode mandar. Tá legal? Beleza. Mas então eu vou começar falando, então, rapidamente desse problema aí. Como eu disse, né, deu problema no vídeo da aula passada, pelo menos no vídeo que eu consegui baixar, está com problema quando eu apresento esse problema aqui, ou seja, não apareceu a imagem. Então, vou falar rapidamente. Lembrando o problema, o freio de um caminhão de massa M deixa de funcionar quando ele está descendo no estado de montanha com gelo inclinado e com ângulo alfa. Ele está descendo, tem uma velocidade V0, aí não tem mais freio. Inicialmente, o caminhão desce a montanha com velocidade V0, né, eu já falei. Depois de percorrer com atrito desprezível uma distância L até a base da montanha, o motorista vira o volante e faz o caminhão subir uma rampa de emergência para caminhões inclinada para cima de um ângulo beta. Aqui está o ângulo beta. A rampa para caminhões é pavimentada com areia fofa que possui um atrito de rolamento igual a MR. Qual é a distância percorrida pelo caminhão ao subir a rampa até parar? Essa distância D aqui, até o caminhão parar. Use o método da energia. Da energia, o que é que nós temos? Não temos conservação da energia mecânica, porque vamos ter o trabalho da força de atrito sobre o caminhão. Então, nós podemos dizer que a energia inicial do caminhão vai ser igual a energia final dele, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, menos o trabalho da força de atrito. A energia mecânica inicial, ora, ele vai ter, se nós considerarmos o zero como esse ponto está embaixo da descida, ele vai ter inicialmente uma energia potencial mgh1, potencial gravitacional, e uma energia cinética meio de mv0. H1 é a altura que o caminhão vai estar, H1 é o quê? É igual a L que multiplica seno do ângulo alfa. Se pensarmos isso aqui é um triângulo retângulo, H1 é igual a L que multiplica o seno do ângulo alfa. Então, a energia mecânica inicial é mgl seno de alfa mais a energia cinética que ele vai ter, meio de mv0. E a energia mecânica final vai ser dado, simplesmente ele vai estar parado aqui, né, depois de percorrer uma distância d, vai ser dado simplesmente por mgh2. H2 é essa altura em relação ao nível que nós consideramos igual a zero, e H2, vejam vocês, vai ser igual a D, que multiplica seno do ângulo beta. E o trabalho vai ser dado pelo coeficiente, vai ser um trabalho negativo, né? O caminhão está subindo, a força de atrito está no sentido oposto, de μr, que multiplica normal, que multiplica D. Vejam aqui, né, o caminhão na subida, as forças que nós vamos ter: peso para baixo, normal perpendicular à superfície e força de atrito paralela à superfície em que o caminhão está subindo. São essas forças. Onde, vejam vocês, podemos
colocar N é igual a componente do peso. Ou seja, na direção perpendicular ao plano que o caminhão está subindo, nessa direção perpendicular, a resultante das forças é igual a zero. O caminhão não está acelerado aqui, né? Nem verticalmente não, nem perpendicularmente esse plano para cima, nem para baixo. Então, N é igual a mg, que multiplica cosseno de beta. Aí, então, podemos escrever esse trabalho da força de atrito como menos o coeficiente de atrito, que multiplica D, que multiplica o mg cosseno de beta. Aí, então, o que nós fizemos aqui agora? Igualamos, né? Igualamos. I é igual a EF mais o trabalho da força de atrito. I, então, aqui, né, o que nós já tínhamos escrito aqui, mgl seno de alfa mais meio de μv2, vai ser igual a mgd seno de beta, que é justamente a energia potencial gravitacional final que ele vai ter, mais o coeficiente de atrito, que multiplica o D, que multiplica o mg cosseno de beta. Ou seja, o mg cosseno de beta correspondente ao N. Mas nós vamos ter duas vezes o sinal menos, né? Então, isso aí se transforma num sinal mais aqui. Trabalhando aqui, o que é? Tiramos o mg, que aparece em todas. Nós chegamos no, finalmente, esse resultado de D igual a L seno alfa mais V2 sobre 2G sobre seno de beta mais μr, que multiplica cosseno de beta. Mas então, vamos lá. Hoje nós vamos entrar no capítulo 8. Nós vamos falar de momento linear, impulso e colisões. Esse é o título do capítulo 8 do nosso livro. E um outro conceito importante que aparece nele é o descende de massa. Então, hoje nós vamos falar sobre essas quatro coisas. Momento linear, impulso, colisões e descende de massa. Momento linear. Vou começar falando do momento linear de uma partícula. É uma coisa muito simples, fundamental. O momento linear de uma partícula vai ser uma grandeza vetorial, que nós vamos chamar de P, normalmente chamando P minúsculo, para quando é de uma partícula, e P maiúsculo com um sistema de partículas, mas uma partícula que tem uma massa m e está a uma determinada velocidade v, ela vai ter, nós estamos definindo o momento linear como uma grandeza vetorial, cuja direção e sentido é o mesmo direção e sentido do vetor velocidade da partícula, cujo módulo vai ser dado pelo produto da massa pela velocidade da partícula. Isso é o que nós chamamos de momento linear. Eu sou capaz de apostar que deve ter alguns de vocês aí que devem estar pensando assim: puxa, mas isso é parecido com a energia cinética? É bem parecido com a energia cinética, né? É bem parecido no seguinte sentido: é uma grandeza dada em termos da massa da partícula e da velocidade da partícula. Agora, vejam vocês, já de cara, uma grande diferença é que momento linear é uma grandeza vetorial, enquanto que a energia cinética é uma grandeza escalar. Então, vocês veem que tem essa grande semelhança, né, serem dados por M e por V, ambos, mas essa grande diferença, pelo menos essa, de que um é vetorial, momento linear, e o outro é escalar, energia cinética. Mas isso, simplesmente isso, é o momento linear P. Nós normalmente chamamos P de uma partícula. P é mv. Para um sistema de partículas, então temos aí uma partícula de massa m1
que está com uma certa velocidade V1, a partir de massa M2 com uma velocidade V2, a partir de massa M3 velocidade V3, a partir de massa M4 com velocidade V4 e assim por diante. Nós simplesmente definimos que o momento linear do sistema de partículas vai ser a soma vetorial, né? Já nós estamos falando de grandezas vetoriais, vai ser a soma dos momentos lineares de cada uma das partículas individualmente. Ou seja, partícula 1 tem um momento linear M1V1, partícula 2 tem um momento linear M2V2. Então vai ser essa soma vetorial desses PI. Ou seja, vai ser somatório de variando de 1 até N, considerando que tenhamos aí N partículas, de MI que multiplica VI. Simplesmente essa soma vetorial, como linear de um sistema de partículas. Aí, gente, uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte. Vocês, não sei se vocês já sabem, acredito que sim, mas essa obra, a obra de Newton, do Isaac Newton, tem não sei quantas dezenas de livros. Agora, tudo isso que nós estamos vendo aqui, e muito mais, ele deixou num único livro, que é esse, Os Princípios, traduzindo, né, do latim para o português, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Universal. Lá está o enunciado da segunda lei de Newton. Lá, gente, não aparece F igual a MA, não. O Newton não colocou para a gente a segunda lei de Newton expressa em termos de F igual a MA. Lá, o que a gente, se for procurar lá, o que nós vamos encontrar é o seguinte: a variação de movimento é proporcional à força motriz aplicada e dá-se na direção da reta segundo a qual a força está aplicada. A variação de movimento é proporcional à força motriz aplicada. É a força, né? A força que mexe cinematicamente, né? Com aquela partícula. E dá-se na direção da reta segundo a qual a força está aplicada. Ou seja, nós entendemos lá que o vetor aceleração dá-se na direção da reta, né, que essa força está aplicada. O que ele chama variação de movimento. Mas é interessante notar, então, que lá não está F igual a MA, não. O Newton, ele não fala de aceleração, ele não fala de massa. Agora, vejam que interessante. Nós podemos entender isso, essa variação de movimento, seria a variação do momento linear, né? Como, então, somatório de todas as forças é igual à variação do momento linear no tempo. É igual a dp/dt. Se formos escrever isso, vejam vocês. P a gente substitui por mv. O somatório de todas as forças é d de mv dt. Considerando a massa uma constante, e isso na época de Newton, massa era uma constante. Mas considerando a massa uma constante, que hoje, relativisticamente, nós sabemos que não é, a massa de um corpo vai depender da velocidade daquele corpo. Parte do trabalho que nós realizamos acelerando um corpo, por exemplo, parte desse trabalho vai aumentar a massa do corpo. Aumenta a velocidade, aumenta também a massa. Mas isso a gente só nota relativisticamente, né? Você com velocidades próximas da velocidade da luz. Mas então, desconsiderando que a massa pode variar no tempo, a derivada em relação ao tempo de mv é igual a m, que multiplica a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ora, a derivada da velocidade em relação ao tempo é o ma. Ora, vejam vocês, escrevermos F igual a dp/dt, ou força resultante, né, igual a variação do momento linear no tempo, é a mesma coisa que nós estivéssemos escrevendo a segunda lei de Newton. Ou, em outras palavras, é uma outra forma de escrevermos a segunda lei de Newton. E de cara já chamei a atenção, né,
que Newton não nos remete à massa e aceleração, ele remete a esse tal de movimento. Oi, alguém abriu o som aí? Oi. Alguma pergunta, algum comentário? Mas essa mesma coisa pode ser escrito de uma outra forma, ou seja, apenas dentro aí do rigor matemático, se nós pegarmos o P, como nós então definimos, P é somatório de MI VI, ou seja, P é somatório de PI. Fizemos a derivada de P em relação ao tempo, ou seja, D de dP dt vai ser D de dt de P, que é somatório de MI VI. Mas aí, considerando MI uma constante, esse D passa aqui para dentro, agindo apenas sobre a velocidade. Então, esse somatório, a derivada desse somatório, pode ser escrito como um somatório da derivada, onde aqui já colocamos o MI para fora. Ora, mais dVi dt vai ser a aceleração daquela iésima partícula. Nós chamamos de AI. Ora, mais MI aí vai ser a força sobre a iésima partícula. Fazendo o somatório sobre todas as partículas, ou seja, I variando de 1 até N, isso aqui vai nos dar a força resultante. Ou seja, força resultante que age sobre um determinado sistema de partículas é igual à variação no tempo do momento linear daquele sistema. Então, volto a dizer, é uma outra forma de escrevermos a segunda lei de Newton. E uma forma, inclusive, mais poderosa. Olhem que interessante, gente. Olhem só. Então, vamos partir daí. Força resultante é igual a dP/dt, derivada do momento em relação ao tempo, do momento linear em relação ao tempo. Força resultante é igual a substituir P por mv, né? Em considerando que a massa do corpo varie à medida que o corpo está sendo acelerado, é o que nós sabemos, hoje nós sabemos, a velocidades muito altas isso acontece, então esse d de dt de mv vai ser dado por quê? É aquela história, derivada de um produto, o que é? É derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Ou seja, derivada do primeiro dm dt, vezes o segundo é v que multiplica dm dt, mais o primeiro, que é m, que multiplica a derivada do segundo, ou seja, dv dt. Isso aí é a força resultante. Como eu já disse, né, classicamente, dm dt igual a zero. Então, esse termo zera. Classicamente, então, nós temos a equivalência entre as duas equações. Força resultante é igual a dp dt, derivada do momento total, né, do sistema em relação ao tempo, ou equivalente, força resultante é igual ao produto de massa vezes aceleração. Agora, só para frisar, né, relativisticamente, F resultante igual a dp dt não é igual a F resultante igual a MA. Não são iguais. Relativisticamente, ora, esta equação F igual a MA não funciona. Mas o F igual a dP dt funciona. Aí está a capa do livro em latim, né? Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, escrito pelo Isaac Newton, que, como eu já disse, né, e nós estamos vendo, é a base de tudo isso que nós estamos falando. É toda a base da mecânica chamada mecânica clássica. Às vezes dá alguma confusão. Você vai num outro livro lá, você não encontra momento linear, encontra momento.
ou em outro livro você pode encontrar o termo quantidade de movimento. Então, desses livros que vocês têm uma relação lá, né? Os livros são adotados aqui na UFMG, alguns falam em momento linear, outros falam em momento, outros falam em quantidade de movimento. É tudo a mesma coisa. Termos diferentes, né, para a mesma coisa. Ok, vamos agora falar de impulso de uma força. Primeiro, para o caso desta força ser uma constante, ou seja, essa força não variar com o tempo. Nós definimos o impulso simplesmente como um produto da força pelo intervalo de tempo ΔT em que essa força está agindo. Impulso é força vezes o tempo em que essa força age. Impulso é uma grandeza vetorial, né? Que vai ter a mesma direção e sentido da força aplicada e cujo módulo vai ser dado pelo módulo da força aplicada, que multiplica o tempo em que essa força age, né, o ΔT. Vocês imaginam uma partícula aí que tem uma força F aplicada sobre ela durante o intervalo de tempo ΔT. O impulso vai ser um vetor, como já falei, mesma direção, mesmo sentido de F, e módulo dado pelo produto, módulo de F vezes módulo de ΔT. Isso se a força é uma força constante. Se a força varia, ora, nós vamos dividir esse intervalo de tempo total, né, em vários intervalos de tempo menores, onde em cada intervalinho daquele de tempo a força não varia, ou pelo menos nós podemos considerar que a força não varia. Aí, então, o impulso total vai ser a soma vetorial dos impulsos em cada um desses intervalinhos. F1 vezes ΔT1 seria o impulso no intervalo 1, seria o J1. F2 vezes ΔT2, o impulso no intervalo 2, e por aí vai. Somaríamos isso até Fn, que multiplica ΔTn. Isso aí para a iésima partícula, supondo um sistema de n partículas. Mas aí é claro que pode ser que essa variação da força seja de tal forma que nós não consigamos encontrar intervalos ΔT finitos. Nós vamos conseguir apenas intervalos ΔT infinitesimais. Aí, então, esse somatório aqui, ó, né, esse somatório de J é igual a somatório de variando de 1 até n de Fi ΔTi, esse somatório se transforma numa integral. Integral de I até F, do instante inicial até o instante final, de F escalar dt. dt, intervalo de tempo infinitesimal. F é o valor da força, o vetor força, ponto a ponto, em instante a instante. Já vimos, né? dp dt, então, pode ser escrito como força resultante, que é uma outra forma de escrever a segunda lei. Daí, então, vejam vocês, podemos, passando o dt para o lado de cá, dp vai ser dado por fr vezes dt. Ora, integrando isto de um instante inicial até um instante final, nós vamos ter que integral de dp, a indefinida vai ser p, quando nós colocamos o limite de integração de i até f, essa integral de dp finita vai nos dar o ΔP. Isso aí, então, vai ser dado por, está escrito aqui, pela integral da força resultante dt, que é a integral da força no tempo. Ora, mas essa integral, o que é essa integral aqui? É o que nós tínhamos aqui, ó, acabado de ver, de definição, né, de impulso para uma consequência da definição de impulso para intervalos de tempo infinitesimais, né, por uma variação no tempo da força F. ΔP é dado pelo impulso da força resultante, que é uma equação importantíssima, importantíssima mesmo. Ela nos fala que
a variação do momento linear durante um intervalo de tempo, que é o ΔP, é igual ao impulso da força resultante que atua sobre a partícula durante este intervalo. ΔP é uma grandeza vetorial, impulso J também é uma grandeza vetorial. Para ilustrar isso, eu vou ilustrar com uma pergunta. Vejam vocês essa animação. O bailarino adquiriu uma certa velocidade para a direita e, como ele tem uma massa M1, podemos dizer que o momento dele vai ser dado por M1V1, momento para a direita. A bailarina, nesse ato, os dois estão parados, né? Nesse ato deles se empurrarem, a bailarina adquire uma certa velocidade V2 para a esquerda, ela vai adquirir um momento que vai ser dado por massa dela, M2, que multiplica essa velocidade V2. Ora, alguns podem pensar, M1 é maior do que M2, então M1V1 vai ser maior do que M2V2. Será que isso é certo? Outros podem pensar, mas eles podem se empurrar com forças diferentes. Não, então não seria ação e reação? Não vou nem questionar se isso é certo ou não. Mas vamos lá, se fosse uma múltipla escolha, M1V1 é maior do que M2V2? Vocês responderiam isso? Ou, caso contrário, M1V1 é menor do que M2V2? Por algum motivo, vocês podem falar, mas a bailarina vai sair com uma velocidade maior. Tão maior que o momento dela, a massa vezes a velocidade, vai ser maior em modo do que o momento lá do bailarino, que tem massa maior. Ou vocês poderiam até falar o seguinte, os dois momentos em módulo vão ser iguais. Mesmo momento que o bailarino for ter para a direita, a bailarina vai ter para a esquerda. Em qual item aí vocês marcariam, gente? No item 1, no item 2 ou no item 3? No 1. No 1. Quem concorda? Quem que falou aí? Foi o Davi? Foi. Quem concorda com o Davi? É o 1? Eu marcaria o 3. O 3, você acha que é igual? Acho. O Davi acha... Por que, Davi, que você acha isso? Que é o 1? Por causa daquela... massa maior? E por que, Débora, que você acha que deve ser o 3? É a Fernanda. Fernanda, desculpa, eu não estou vendo aqui quem que é. Não, tranquilo. Não sei, apesar dos dois terem massa diferente, a mulher, no caso, vai sair com velocidade maior, o homem talvez com velocidade menor, mas o impulso de uma força vai ser igual para os dois. É isso aí. Você falou que o impulso vai ser igual? Isso, não é? Mas esse MV2 e M1V1 vai ser igual, não é? Porque a massa pode ser diferente, mas a velocidade vai compensar. Beleza. Fernanda? É Fernanda? Isso. Beleza, Fernanda. Você falou, é isso mesmo. Ou seja, o certo vai ser os dois momentos são iguais. Vejam, gente, como que a Fernanda explicou. As forças que vão acontecer do homem para a mulher, da mulher para o homem, são forças de ação e reação, de mesmo modo. E elas acontecem ao mesmo tempo. Não tem jeito do intervalo para um ser maior do que o intervalo para o outro. Elas acontecem ali simultaneamente, né? Entre um e outro. Então, o que é que podemos dizer? Que o impulso do homem para a mulher vai ser igual ao impulso da mulher para o homem. Então, ora, se os dois impulsos são iguais, cada um deles vai adquirir momentos iguais. Foi esse aí o raciocínio da Fernanda. Beleza toda a vida. Gente, é isso mesmo. Olha, considerando o casal como sistema, o que eu falei, o que a Fernanda pensou aí, foi considerando
Um sistema a bailarina, outro sistema o bailarino. E aí ela viu que o impulso sobre cada um dos dois é o mesmo, consequentemente, o ΔP tem que ser o mesmo, consequentemente, o ΔV também tem que ser o mesmo. Agora, vamos considerar o nosso sistema como os dois corpos. O nosso sistema é o casal. Ora, não tem força resultante, a força resultante sobre o casal é igual a zero. Força resultante sobre o casal, o que é? Peso e normal. Não tem força de atrito ali, né? Então, força resultante, peso e normal, que são iguais, se cancelam, então força resultante é igual a zero. Ora, força resultante é igual a zero quer dizer que o impulso total sobre o sistema, não estão falando do impulso de um para o outro, do outro para um não. O impulso total sobre o sistema também vai ser igual a zero. Força resultante é igual a zero, então impulso é igual a zero. Se impulso é igual a zero, ora, a variação do momento linear total do sistema também vai ser igual a zero. Inicialmente, o momento linear, o que era? Era zero, né? Os dois estão parados ali. Depois do impulso, o momento linear também vai ter que continuar sendo zero. Ou seja, como que isso pode, o momento linear continuar sendo zero? Ora, pode se em módulo M1V1 for igual a M2V2. Ou seja, isso vem da conservação do momento linear. O momento linear só varia quando tiver força externa diferente de zero agindo sobre o sistema, que não é o que nós temos nesse caso. Ok? Davi? Entendido, Davi? Entendido. Impulso e trabalho. Vejam só. Durante o movimento de um corpo, o corpo está lá se movimentando. E tem uma força agindo sobre este corpo. Ora, essa força está agindo tanto no tempo como no espaço. Ou seja, vocês poderiam, por exemplo, escrever um gráfico desta força, como que F varia à medida que o tempo vai passando, F em função do tempo t, ou poderia escrever um gráfico dessa força, como que F varia em função de x, por exemplo, em função de R, em função da posição, à medida que o corpo vai tomando pontos diferentes, vai assumir posições diferentes, como que essa força varia. Ou seja, o F de t ou o F de R. F em função do tempo ou F em função da posição. Ou seja, é isso que eu falei, né? Imagina aí um determinado corpo e temos uma força agindo sobre este corpo. Esse corpo vai estar se movimentando aí ao longo do eixo X. Essa força vai agir sobre este corpo de XI até XF, mas vai agir também de TI até TF. Em cada ponto ali, temos um tempo correspondente. Cada ponto do espaço, cada valor de x, a cada valor de x, nós temos um valor de t associado a ele. Ora, se nós fazemos a integral de f no espaço, ou seja, o f escalar da r, integral de f escalar da r, isso é, como nós já vimos aí, o quê? O trabalho, né? O que nós chamamos de trabalho dessa força. Uma grandeza escalar. F é vetor, dr é vetor, o produto interno deles é um escalar. Agora, nós podemos também, por que não, fazermos a integral desta força no tempo. Seria o F escalar dt. Essa integral é uma grandeza vetorial. F é vetor, dt é escalar, F escalar dt é o vetor, integral do vetor, uma J, uma grandeza vetorial. Interessante, né? Alguém poderia pensar o seguinte: qual dessas duas grandezas, trabalho ou impulso, qual delas representa melhor a ação de F? Quando nós vamos falar, não, tem uma força agindo aí sobre um corpo, da melhor forma possível. Nós vamos falar da ação dessa força
no espaço, ou seja, que é o trabalho, ou vamos falar da ação dessa força no tempo, que é o impulso. Ora, gente, isso aí já foi, inclusive, uma discussão entre os físicos de séculos aí atrás. Mas logo eles viram que não tem isso de qual que melhor representa a ação de F. Os dois conceitos, tanto de trabalho como de impulso, eles são igualmente bons. E dependendo do problema que nós vamos estar enfrentando, do que nós vamos estar trabalhando, aí então pode ser mais conveniente nós trabalharmos com o trabalho, ou pode ser que seja mais conveniente nós trabalharmos com o impulso. Então, isso aí eu espero que vai ficar claro para vocês dessa conveniência já já. Ou seja, de cara, posso falar o seguinte: se a gente tem a expressão da força como que ela varia no espaço, é o trabalho. Mas se a gente tem a expressão da força como ela varia no tempo, é o impulso. Mas isso, em que situações nós vamos ter um caso, em que situações nós vamos ter outro caso, já já eu acredito que isso vai ficar claro para vocês. Mas então, vejam só, é o que eu já falei, né? Nós podemos expressar essa força em função de x, fazemos um gráfico de F em função de x. Aí, vejam só, se nós tomarmos a área sob a curva de um x1 até um x2, essa área sob a curva vai ser nada mais, nada menos do que o trabalho da força F para levar o corpo de x1 a x2. Mas nós podemos também fazermos um gráfico dessa função, né? De como que o F varia, não com x, mas com o t. Aí nós teríamos uma curva bem parecida com essa curva de F com x. Bem parecida. Bem, não vou entrar em maiores detalhes. Essa curva poderia ser mais achatada, mais alongada, partes dela poderiam ser mais achatadas, mais alongadas que outras partes. Tal. Mas o que importa é que a área sob a curva no gráfico de F, em função do tempo, é o que então nós chamamos de impulso. A área sob a curva vai ser o módulo, né, deste impulso. Mas tendo em vista isso, ou seja, vimos então os conceitos de impulso e de momento linear. Mas, visto isso, nós vamos usar estes conceitos no caso específico de colisões. Que falarmos em colisões, quando falamos em colisões, nós estamos falando de uma coisa aí muito ampla, é um fenômeno aí muito amplo. Então, eu começo fazendo essa pergunta a vocês: o que é uma colisão? Aí é um ponto de aprendizado importante para vocês. O que é uma colisão, gente? O que é uma colisão? É uma trombada aí entre dois carros? O que é uma colisão? Olha, fenômenos aparentemente muito diferentes são chamados de colisão. Não sei se vocês sabem, mas as galáxias colidem. As galáxias são sistemas constituídos aí de centenas de milhares de sistemas estelares, sistemas gigantescos. Essas galáxias, elas colidem. Vocês estão vendo aí uma fotografia de uma colisão entre duas galáxias. É comum vermos, existem, né, várias e várias galáxias em processo de colisão aí, universo afora. É claro, só chamando a atenção, que este é um processo que demora milhares e milhares de anos para se consumar. É um processo violentíssimo? É um processo violentíssimo. Mas, em termos da nossa escala de tempo, e devido à grandiosidade dele, é um processo que essa foto, se foi batida 20 anos atrás, 10 anos atrás, e hoje nós vamos bater uma outra foto, nós não vamos ver diferença entre elas. Mas as galáxias colidem. Ora, quando o menino lá está chutando uma bola, nós dizemos que o impulso que a bola recebe é devido a uma colisão do pé do menino com a bola. Porque não seja o pé do menino, o pé do jogador lá com a bola. Isso também é colisão. Ora, quando partículas subatômicas, por várias formas, se aproximam muito umas das outras,
existem colisões entre elas. Aí está falando do processo de aniquilação de um pósitron e de um elétron, que gera fótons. Nós dizemos, um processo de colisão. Ou mesmo, né, a clássica colisão entre bolas de bilhar, bolas de sinuca. É um processo de colisão. São fenômenos aparentemente muito diferentes, não são? Muito diferentes. Olha esse aqui, ó, envolvendo escalas de tempo imensas, tamanhos, né, imensos. Vamos falar em escala de tempo. Escala de tempo imensa. Esse aqui, escalas de tempo assim, mínimas. Esses dois aqui, escalas de tempo aí, talvez o que? Da ordem de 10 a menos 1 segundo. Tal. Já não tão pequenos assim. O que, gente? Que esses fenômenos aparentemente muito diferentes têm em comum para todos eles serem chamados de colisão. Vocês conseguem sacar? Alguém consegue sacar o que seria isso? O que eles têm de comum para serem chamados de colisão? Gente, em todos esses fenômenos, esses 4 que eu coloquei aí, todos esses fenômenos que a gente chama de colisão, são fenômenos em que acontecem forças muito grandes em um intervalo de tempo muito curto. Forças muito grandes em intervalos de tempo muito curto. Em uma colisão, acontecem forças muito grandes em um intervalo de tempo muito curto. Agora, vamos entender isso aí, né? Forças muito grandes em intervalo de tempo muito curto. Olha, na colisão entre galáxias, existia aquela força de interação entre elas, mas, classicamente falando, e nós vamos ver, vai ser assunto do nosso último capítulo, nós vivendo gravitação. À medida que elas vão se aproximando, essa força vai crescendo. E essa força vai crescendo com a distância dela, 1 sobre a distância entre elas elevada ao quadrado. Então, rapidamente, essa força adquire valores muito maiores do que tinha algum tempo atrás. Então, são forças muito grandes, hoje estão agindo sobre essas galáxias, forças muito grandes, muito maiores do que tinha alguns poucos milhões de anos atrás. Em intervalo de tempo muito curto. Em intervalo de tempo muito curto, embora elas vão ficar milhares de anos nesse processo colisivo, isso não é nada comparado com toda a história do aproximar entre elas. Tal. Então, intervalo de tempo muito curto. Mesma coisa o cara quando chuta a bola, né? O tempo de contato entre o pé do cara e a bola é muito pequeno. Talvez o que é menor do que 1 segundo. 1/10 de segundo, né? Deve estar por aí, talvez, por volta de 1/10 de segundo. Tal. Dependendo, é claro, de tão murcha a bola vai estar, né? Tal. Esse tempo varia muito. Bem, mas todos esses fenômenos aí, durante um intervalo de tempo muito curto, comparado com o tempo total ali do aproximar dos corpos, né? Durante um intervalo de tempo muito curto, acontecem forças muito fortes, comparado com as demais forças, muito fortes comparado com as forças externas ao sistema que colide. Isto é uma colisão. Em uma colisão acontecem forças muito grandes em um intervalo de tempo muito curto. Ora, mas então vejam bem, se essas forças são muito grandes, podemos então desprezar as forças externas. Concordam com isso? Então as forças externas, quando nós formos em colisão, podem ser desprezadas. Ora, se podemos desprezar as forças externas, então a variação do momento durante a colisão, o ΔP do momento é igual a 0. Vejam só, isso aí já é uma coisa importante toda a vida, a gente saber quando a gente pensa em colisão. Em uma colisão, a variação do momento
Momento total entre os corpos que colidem é igual a zero. Momento antes é igual ao momento depois. Momento grandeza vetorial, lembrando sempre. Aí alguém deve estar pensando, e a variação da energia mecânica também é igual a zero? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando for igual a zero, o que nós chamamos é uma colisão elástica. Não tem variação da energia mecânica. Quando há variação dessa energia mecânica, podemos dizer uma colisão inelástica. Vocês pegam uma bola de futebol, uma bola que está cheia, né? Então, joga essa bola contra a parede. Basicamente, a diferença de energia dela quando chega na parede para quando sai é muito pequena. Estou falando em termos práticos. Então, você pode considerar que aquilo ali é uma colisão elástica. Agora, pega uma bola murcha e joga contra a parede. Uma bola bem murcha. Imagina uma bola bem murcha. Ela vai bater na parede e quase não vai voltar para trás. Ela vai perder praticamente toda a energia dela, toda a energia que ela tinha quando você a jogou contra a parede. É uma colisão inelástica. E existem alguns extremos. Existe um extremo em que nós dizemos é uma colisão completamente inelástica ou perfeitamente inelástica. É se os corpos ficam grudados após a colisão. Então, se o cara você jogar essa bola bateu na parede, ficou grudada, ela presa ali na parede. É uma colisão que a gente chama de colisão completamente inelástica. É você pegar um barro, por exemplo, e jogar numa parede. Aquele barro vai ficar preso ali na parede. Uma colisão completamente inelástica. Aí está um diagrama, né, de duas partículas que colidem, as duas em relação a um referencial inercial, em relação a você que estamos vendo, elas têm inicialmente uma velocidade m1v1, outra m2v2, e depois da colisão elas vão ter velocidade que a gente chama de linha. Uma vai ter uma velocidade v1', outra vai ter uma velocidade v2'. Pô, gente, é uma colisão? Então não tem como. Sempre é uma colisão? Então ΔP igual a zero. ΔP igual a zero. Olha, alguém poderia até pensar, mas essas duas partículas que estão aí colidindo aí, e se elas estiverem sujeitas a um campo gravitacional, o que acontece? Ora, gente, durante esse intervalo de tempo da colisão, durante esse ΔT da colisão, o trabalho, o impulso do campo gravitacional, da força gravitacional, é desprezível. Por quê? Ora, nós estamos falando, esse intervalo de tempo é muito pequeno. Se não estiver falando de forças muito grandes, podemos desprezar essas forças. Ou seja, o trabalho da força gravitacional, que essas partículas pudessem estar sujeitos, né, ao campo gravitacional que elas estivessem sujeitas, esse impulso é desprezível. O trabalho também, o impulso é desprezível. Então, é uma colisão, então ΔP igual a zero. Ou seja, momento linear inicial, soma vetorial, m1v1 mais m2v2, é igual ao momento linear final, soma vetorial, m1v1' mais m2v2'. Se, aqui não dá os valores, né, de v1', v2', v1, v2, se houver conservação da energia mecânica, uma colisão elástica, caso contrário, é uma colisão inelástica. Bom, gente, imaginem duas bolas que colidem. Então, imagina duas bolas que estão colidindo aí no ar. Esse diagrama que eu coloquei aqui é quando as duas bolas começam a se encontrar. Elas começam a se comprimir uma com a outra. Então, uma bola aqui está vindo da esquerda para a direita, a outra bola aqui está vindo da direita para a esquerda. E elas se encontram ali. Logo no início, imagina que está agindo sobre elas uma força F1. Uma determinada compressão X1 entre elas, age uma força F1.
Ora, pela inércia delas, né, elas vão diminuindo, vão aumentando a compressão, vão diminuindo a distância entre os centros de massa dela. Elas vão se aproximando uma das outras, elas vão se achatando. Quanto mais se achatam, maior vai ser a força que há sobre elas. Vamos dizer, por uma compressão delta x2, vai estar agindo sobre ela uma força F2. F2 sobre uma para a direita, F2 sobre a outra para a esquerda. Aí elas chegam, vamos dizer, naquela compressão máxima. Aí vai agir uma força F3. A partir dessa compressão máxima, vejam vocês, então está com velocidade zero, né? Então, aí ainda existe a força, elas começam a ser aceleradas para fora. Quando elas passarem por uma compressão igual a esta aqui, que eu tinha chamado delta x2, elas vão estar agindo sobre ela uma força F4. Quando elas estiverem passando nessa descompressão, né, na descompressão, por um amassamento, né, que eu chamei de delta x1, vai estar agindo sobre elas uma força F5, por aí vai. Ou seja, nós estamos falando basicamente aí de duas metades desta colisão. Uma é o correspondente à compressão. Ora, na compressão, e outro correspondente à descompressão. Na compressão, o trabalho da força entre elas, né, vai ser um trabalho menor do que zero. Vocês concordam comigo? Na compressão, vejam vocês, essa bola aqui da direita, o movimento dela vai ser para a esquerda, e a força sobre ela para a direita. É um trabalho negativo. Ou esta outra bola aqui, ó, da esquerda, movimento dela para a direita, ou seja, deslocamento dela para a direita, mas a força vai ser no sentido contrário. Ou seja, na compressão, o trabalho da força elástica sobre as bolas vai ser menor do que zero. E já na descompressão, esse trabalho vai ser maior do que zero. Na descompressão, vejam vocês, elas estão se afastando uma da outra e as forças também estão no sentido do afastamento delas, né, de dentro para fora. Ou seja, na descompressão, o trabalho da força de interação entre as bolas é um trabalho positivo. Ora, gente, se esta força aqui for uma força elástica, se essa força E for uma força elástica, isso quer dizer que F1 é igual a F5, F2 é igual a F4, e assim por diante. Isso quer dizer que a força vai ter sempre o mesmo resultado para um determinado mesmo valor dessa compressão entre elas. Aí, então, ora, nós temos o que nós chamamos, é uma colisão elástica. A perda da energia cinética que a bola teve na compressão, que se transformou numa energia potencial elástica, vai ser totalmente restituída a ela na descompressão. O trabalho total vai ser igual a zero, a conservação da energia. Mas imagina que agora, que em vez de duas bolas cheias, beleza, tal, estão duas bolas vazias. Ou pode até pensar aquelas bolas de plástico, né, que você dá um chute nelas, o pé entra lá, depois elas demora para restituir a forma original. Então, pensa em duas bolas aí bem vazias, que a força entre elas, a força elástica de cada uma delas e das duas no conjunto, não vão poder ser escritas como um menos kx. Ou seja, não vai ser uma força elástica, não vai poder ser escrito como uma função da posição. Por quê? Coisa do tipo, né? Quando ela estiver passando, não vou me delongar muito aqui, mas quando essa compressão dela estiver passando por um valor delta x2, nós vamos ter essa força F2. Aí vai comprimir o máximo, mas já na descompressão, essa força não é tão intensa assim. Ou seja, quando ela estiver passando pelo mesmo distanciamento entre os centros delas, né, delta x2, a força vai ser uma força F4. F4, para esse caso que eu estou falando da bola murcha, F4 já vai ser menor do que F2.
Ou seja, o trabalho positivo na descompressão vai ser em módulo menor do que o trabalho negativo na compressão. Isso aí quando a gente tem, no processo de colisão, uma perda de energia mecânica. Agora, interessante notar, e importante notar, que pode ser até o contrário, né? Nós podemos ter, neste processo que nós chamamos de colisão, o ganho de energia mecânica. Por exemplo, uma explosão, uma granada que explode, dentro do que nós falamos aqui, dentro da nossa definição de colisão, é uma colisão. Então, tudo isso nós estamos falando de observação do momento linear, se aplica para uma granada explodindo. Ou seja, durante um intervalo de tempo muito curto, vão acontecer forças muito fortes. Tá legal isso? Vamos para frente? Podemos ir para frente? Quem cala consigo, né? Ô, gente, tá aí. Conhece esse país aí? Onde que fica o centro geográfico do Brasil? Vocês conseguem imaginar aí onde que fica o centro geográfico do Brasil? Eu diria que é mais ou menos ali assim. Ó. Concordam com isso? O centro geográfico do Brasil fica mais ou menos por ali. Onde que fica o centro da população do Brasil? E agora, hein? Será que esse centro da população vai coincidir com o centro geográfico? Ou será que, vejam vocês, no Brasil tem mais gente a leste do que a oeste? Concordam? As regiões mais a leste são mais povoadas do que as regiões ao oeste. Concordam com isso? Mesma coisa, as regiões mais ao sul são mais povoadas do que as regiões mais ao norte. Então, eu diria, tendo visto isso, o centro da população estaria mais ou menos ali, assim, a leste do centro geográfico e ao sul do centro geográfico, ou seja, a sudeste, né, do centro geográfico. Perceberam por quê, né, que eu colocaria aqui? Porque no mapa demográfico, nós teríamos o quê? Nós vemos que nós temos uma população maior na região leste, do lado leste, né, do que do lado oeste. Então, em relação ao centro geográfico, esse centro da população ficaria deslocado para leste. Mas também nós temos uma densidade populacional maior ao sul do que ao norte. Então, esse centro da população ficaria deslocado também para o sul. Então, por isso que eu coloquei mais ou menos naquele ponto ali. É mais ou menos o que vocês pensam sobre isso? Sem precisar ser rígido, a ideia que vocês têm quando alguém fala o centro geográfico, o centro da população, ou até mesmo poderíamos dizer o centro da riqueza, o centro da grana. Ora, eu colocaria mais ou menos o quê? Ali onde está o centro da população, só que o pessoal mais ao sul tem mais grana do que o pessoal mais ao norte. Então, eu colocaria esse centro da riqueza mais ou menos ali, assim, onde está aquela coisa azul. Ô, gente, isso que eu estou falando é para chamar a atenção que o que nós vamos falar agora, centro de massa, é nada mais, nada menos do que um outro centro desses qualquer que seja. Centro de massa, a definição de centro de massa de um sistema de partículas, ele é um ponto no sentido matemático da palavra, né? Um ponto cuja posição é dada pela média ponderada das posições das diversas partículas do sistema, sendo as massas das partículas o fator de ponderação. Então, nós temos um sistema de partículas. Nós estamos definindo que existe para esse sistema um centro de massa, que, vejam vocês, de cara, não tem a mínima necessidade de ter massa onde o centro de massa está.
Ou seja, não tem a mínima necessidade do centro de massa estar localizado num ponto do espaço que tenha massa. Tem um sistema de partículas lá. Nós estamos definindo esse ponto chamado centro de massa, que ele vai ser dado, a posição dele vai ser dado por uma média das posições das diversas partículas que compõem aquele sistema. Uma média, né, do R1 mais o R2 mais o R3, né, das posições das diversas partículas. Mas não é uma média aritmética simples, não. É uma média ponderada, ou seja, uma média em que a partícula de maior massa ela influencia mais ali na posição do centro de massa do que aquela partículazinha de massa pequenininha. É uma média ponderada, e o fator de ponderação sendo justamente as massas dessas partículas. Ou seja, vamos supor aí duas partículas, uma de massa M1 outra de massa M2. O centro de massa, esse ponto, centro de massa, ele vai estar sempre, se for por cima de duas partículas, vai estar sempre ao longo da reta que passa pelas duas partículas. Tanto mais perto da partícula M2, quanto maior for a razão M2 dividido por M1. Em relação a um referencial aí qualquer, nós poderíamos dizer que a partícula de M1 está na posição R1, a de M2 está na posição R2, posições determinadas pelos vetores, né, R1 e R2, e o centro de massa vai ser dado por esse vetor azul R do centro de massa. Onde, então, a mesma coisa que eu falei, que está aqui dentro desse retângulo, né, matematicamente falando, ora, a posição do centro de massa é dado pelo somatório para um sistema de N partículas. Somatório de I variando de 1 até N, de MI, RI. RI aqui é um vetor, né? Ou seja, massa da iésima partícula que multiplica vetor posição da iésima partícula. Isso aí dividido, somatório de MI. Isso aqui já vamos colocar de uma vez, dividido pela massa total do sistema de partículas. Ou seja, essas duas partículas aí seriam escritas como somatório de dois termos. Se tivéssemos 4 partículas, o nosso somatório aqui seria um somatório de 4 termos, ou 5 partículas, 5 termos, e assim por diante. Se forem de N partículas, o somatório vai ser, então, de N partículas. R do centro de massa, então, é 1 sobre a massa total, que multiplica o somatório de MI, RI. Aí, simplesmente lembrando, estamos falando aqui, né, do vetor R do centro de massa. Vai ser dado em termos do somatório dos vetores posição de cada uma das partículas individuais. Mas se nós temos essa igualdade, então nós temos as igualdades também para as componentes segundo os eixos x, y e z. Ou seja, para um sistema de eixos perpendiculares, né, entre esses x, y e z. Para o x, nós vamos ter 1 sobre a massa total do sistema, de somatório de 1 a n de mi xi, ou seja, massa da iésima partícula multiplica o x da iésima partícula. Para o y, a mesma coisa, só que aqui muda y. Para o z, a mesma coisa, só que aqui muda o zi. Uma coisa importante notar, né, e interessante, até para entender o conceito, verificar se entendemos o conceito, é o seguinte. Um corpo, ele pode não ter nenhuma simetria de massa, ou pode ser que esse corpo tenha um ponto de simetria de massa, pode ser que esse corpo tenha um eixo de simetria ou um plano de simetria de massa. Se esse corpo tem um ponto de simetria, o exemplo clássico seria o quê? Uma esfera, né? É um ponto de simetria de massa. Poderia ser uma esfera, poderia ser um cubo. Tem um ponto de simetria de massa. Um exemplo de um corpo que tem um eixo de simetria é um cone, por exemplo. Seria aqui o eixo Z, né? O eixo de simetria dele. Um exemplo de um corpo que tem um plano de simetria. Somos nós, o corpo humano.
Então, este plano, é pelo menos uma simetria externa, este plano que nos cortaria de cima e embaixo, passando por entre os olhos, pelo meio do nariz, pelo umbigo e tal, seria o nosso plano de simetria. Ora, o centro de massa de uma esfera está no centro da esfera, nesse ponto de simetria. O centro de massa do cone está em algum ponto desse eixo Z, o eixo de simetria. O centro de massa do ser humano está em algum ponto neste plano. Fica mais ou menos, pelo que o pessoal fala, perto do umbigo nosso, neste plano, o nosso plano de simetria. Se um corpo é constituído de várias partes, vamos supor aí um corpo constituído de 3 partes. Uma vassoura, por exemplo, tem o cabo, tem a armação lá para prender lá a piaçava e tem lá aquele conjunto, né, daquela cerda da piaçava. Cada uma dessas partes tem um centro de massa específico ali. Ora, vamos considerar um corpo constituído de várias partes. Essas 3 partes aí unidas, formando aí uma vassoura, por exemplo. O centro de massa do sistema como um todo, o centro de massa da vassoura, vai ser obtido a partir das posições do centro de massa de cada uma das partes. Por essa expressão, né, que nós já falamos há pouco. Ou seja, somatório de RI, no caso aqui R1 mais R2 mais R3, multiplicado, cada um deles, né, multiplicado pela massa correspondente, dividido pela massa total. Ou seja, R1, que vai ser um vetor que vai dessa nossa origem, qualquer origem considerada, ao ponto em que o centro de massa da parte 1 se encontra naquele momento. Né? R2, mesma coisa, ponto de centro de massa da parte 2. R3, mesma coisa, pelo ponto do centro de massa da parte 3. Aí obtemos o centro de massa do sistema como um todo. Ora, como esses 3 centros de massas, da parte 1, da parte 2 e da parte 3, estão ao longo do mesmo eixo, podemos colocar esse eixo igual ao eixo x e calcularmos apenas a posição do centro de massa da vassoura em relação a esse eixo. Eixo x, que é um eixo de simetria da vassoura. Concordam comigo? Não é de simetria ali da vassoura. Ou seja, o x do centro de massa vai ser 1 sobre massa total, M1 mais M2 mais M3, que multiplica a soma M1x1 mais M2x2 mais M3x3. Ô, gente, se consideramos que um corpo é constituído de infinitas partes, vocês já sabem o que eu vou falar, né? A posição do centro de massa é dado se a distribuição de massa é uma distribuição discreta de massa, uma distribuição não contínua, 1 sobre M somatório de MI e RI. Ora, se a distribuição não é uma distribuição discreta, é uma distribuição contínua, ora, nós podemos escrever o R do centro de massa como 1 sobre M, aí o somatório se transforma numa integral de R dm. dm seriam pedacinhos infinitesimais, pedacinhos de massa, né, pedacinhos infinitesimais, que nós dividiríamos esse corpo. Nós dividiríamos o corpo em infinitos pedacinhos dm e faríamos, então, esse somatório do R que multiplica cada uma daquelas massinhas infinitesimais. Ora, o somatório sobre essas massinhas, se elas tendem para zero, é integral. Então, R do centro de massa é 1 sobre M integral sobre toda a região do espaço que tem massa. Não sei se vocês têm costume com essa notação. Aqui, simplesmente, a letra M na parte inferior da integral, indicando que é integral em toda a região do espaço que tiver massa. Integral de R dm. Esta equação e equações desse tipo usa-se muito na física, usa-se muito na ciência, na tecnologia. É uma equação que certamente vocês vão acabar, quando terminar o curso, estarem bem familiarizados com esse tipo de equação. Nós vamos ver agora no nosso curso para cálculo
da posição do centro de massa. Daqui a pouco nós já vamos ver uma equação desse tipo, bem parecido, para cálculo de momento de inércia, e por aí vai. Mas aí é a mesma coisa que eu falei ali atrás, né? Se nós temos uma igualdade para um determinado vetor, esta igualdade vai se manter para as componentes desse vetor, nos eixos x, y e z. Então, o x do centro de massa vai estar por 1 sobre m integral sobre toda a região, sobre toda a região x do espaço que tem massa, integral de x dm. Y do centro de massa 1 sobre m integral em todo o y do espaço que tem massa de y dm. Z do centro de massa 1 sobre m integral em todo o z do espaço que tem massa de z que multiplica dm. Um exemplo de um cálculo, como que a gente faz esse cálculo de posição do centro de massa? Vou dar como exemplo aqui o cálculo mais simples que pode ter, que é justamente uma barra fina, uma barra de comprimento L e espessuras infinitesimais, espessuras, largura, né, e altura infinitesimais. Então, o que é que nós vemos? O centro de massa vai estar em algum ponto ali ao longo do eixo X. O eixo X justamente correspondente, né, ao eixo em que a barra se encontra. O X do centro de massa vai ser dado por 1 sobre m, integral em toda a região do espaço que tem massa de x dm. Gente, para montarmos esta equação, a primeira coisa que eu digo para vocês fazerem é visualizarem mentalmente aí o elemento de massa dm. Ou seja, é visualizar esse elemento aqui, ó, o elemento infinitesimal, o elemento dm que aparece na integração. É visualizar. Esse elemento, ele tem que ser tal que, primeira coisa, a soma desses infinitos elementos, se vocês fizerem a superposição desses infinitos elementos, vocês vão obter o corpo como um todo. Primeira coisa é isso. E segunda coisa, esse elemento tem que ser dado por um único valor do integrando. Então, se vocês estão integrando em x, esses dm tem que ser dado por um único valor de x. Ou seja, a menos de um dx infinitesimal, todos os pontos desse elemento dm têm que ser dado por um único valor, né, do integrando, né? É aquela tal da univocidade que os matemáticos falam, né? Bem, visualizado, então vamos lá. Visualizado, se eu pegar pedacinhos infinitesimais, pedacinhos de comprimento infinitesimal dx aqui. Pedacinhos de o comprimento deles é um dxzinho, um pedacinho infinitesimal dx. Se eu pegar esses infinitos pedacinhos e colocar um ao lado do outro, eu obtenho a minha barra. Não é? Então, esse pedacinho serviria quanto a esse propósito. Mais ainda, ora, vamos dizer, vou colocar minha origem aqui na ponta da barra. A distância x dada desse pedacinho à minha origem, ou seja, a ordenada x, ela vai ser tal que, esse pedacinho vai ser tal que nós tenhamos um único valor de x para ele. Ou seja, toda essa massa aqui está em um único valor de x, a menos um dx, né, ali infinitesimal. Então, este pedacinho aqui me atende. Aí, então, veja vocês, dei o primeiro passo, consegui sacar geometricamente, né, qual que é o meu elemento de massa dm. Fiz isso, aí, então vem o segundo passo, que vai ser escrever a expressão matemática para esse meu elemento de massa dm. Neste caso aqui, ó, essa barra tem uma densidade linear de massa, ρL. Uma densidade linear de massa, ρL. Ora, a massa deste elementinho aqui vai ser dada justamente pelo ρL, que multiplica o dx, multiplica o comprimentinho ali do elementinho. Então, visualizei primeiro qual que é o meu elemento de massa, aí vou escrever a expressão matemática para ele. Se a massa estiver distribuída em uma linha,
esse meu dm, normalmente, vai ser conveniente que eu escreva como a densidade linear que multiplica dx. Se estiver distribuída numa área, então já vai ser esse dm dado pela densidade superficial de massa que multiplica dA, um elementinho infinitesimal de área. Se a massa estiver distribuída num volume, mesma coisa, o meu dm, então, vai ser dado pelo ρL, que multiplica um dV, um elementinho infinitesimal de volume. Mas para esse exemplo que eu estou dando aí, ora, dm, então, vai ser dado por ρL dx. Então, substituo aqui nessa equação. dm, eu substituo por ρL dx. Ora, mas ρL é uma constante, posso tirar para fora da integral. Perfeito? Seria colocar o ρL em evidência. Coloquei para fora da integral. Então, eu vou ter integral de 0 a L. 0 a L, lembrando, eu vou ter massa do ponto aqui da barra, onde eu coloquei a minha origem, até o valor de x igual a L. Então, a integral é de 0 a L de x dx. Ora, isso aí você já sabe, integral indefinida vai dar meio de x2. Quando a gente aplica os limites de 0 a L, isso aí vai dar meio de Lzão, né? L ao quadrado. Ou seja, já tinha 1 sobre m ρL do outro lado, do lado de fora. Então veio 1 sobre 2, que multiplica ρL vezes L2. Agora, se eu falar, essa barra, dado de entrada, o problema lá tem dado de entrada, densidade de massa ρL. Então, beleza, o problema, a resposta já estava aí, dado em termos do ρL. Mas se o problema lá, dado de entrada, não for a densidade de massa ρL, mas sim a massa total, aí basta lembrarmos que a massa total dessa barrinha vai estar pelo ρL, que multiplica o comprimento L da barrinha. Ou seja, o x do 100 de massa vai ser dado pelo meio de L. É o que a gente espera, não é? A posição do 100 de massa esteja bem ali no centro da barrinha. Ok? Um exemplo simples, né? Bem simples, de cálculo de posição de 100 de massa. Mas a linha geral, a regra de bolo para isso, é basicamente essa que eu falei para vocês. Primeiro, visualizem o elemento de massa. Olha, existe uma tendência da gente já partir direto para escrever a expressão matemática do elemento de massa. Isso aí deixem para fazer só depois que vocês tiverem muita experiência. No início, primeiro visualizem este elemento infinitesimal de massa. Visualizar esse elemento, aí então escrevam a expressão matemática para ele. Lembrando que os infinitos elementinhos de massa dm superpostos, eles vão dar no corpo como um todo. Então tem que escolher o elemento de massa dm que satisfaça isso. E mais, o elemento de massa dm não pode ter pontos diferentes dele, dados por valores diferentes do integrando. Se a integral é em x, você não pode ter pontos dele dados por valores diferentes de x. Mas então está aí, R do centro de massa é 1 sobre m somatório de mi e ri. Temos uma igualdade, podemos fazer a derivada dessa igualdade em relação ao tempo. Sim ou não? Podemos, né? Por que não? E a igualdade se mantém. Então, derivada do R do 100 de massa em relação ao tempo é o V do 100 de massa. Aqui nós temos a derivada de uma soma. A derivada da soma, vocês devem estar lembrados, é a soma da derivada. Ou seja, podemos colocar essa derivada cá para dentro, né? Considerando M aqui constante. Então, a derivada de R em relação ao tempo, que é justamente a velocidade I. V do 100 de massa é 1 sobre m, somatório de mi, vi. Ora, podemos multiplicar os dois lados por m. Você passar o m aqui para o lado esquerdo, nós vamos ter que m, que multiplica a velocidade do 100 de massa, vai ser igual a somatório de mi, vi. Mas, como nós definimos há pouco, esse somatório é justamente o que nós estamos chamando de momento linear. Então, olha só
que expressão poderosa que eu obtive aí. O momento linear de um determinado sistema de partículas pode ser escrito como o produto entre a massa total do sistema pela velocidade do centro de massa do sistema. Velocidade deste ponto, que nós chamamos de centro de massa. Como eu já falei, repito, importante lembrar, né? Não necessariamente tem alguma massa neste ponto do espaço que o centro de massa está. O fato é que as várias partículas desse sistema mudando a sua posição com o tempo, o centro de massa também vai estar mudando a sua posição com o tempo. A variação da posição com o tempo é o que nós chamamos de velocidade. Ou seja, esse ponto não material, esse ponto matemático, ele tem uma certa velocidade e o momento linear total do sistema pode ser descrito com a massa total que multiplica o vetor velocidade deste ponto, desse centro de massa. Ora, derivando em relação ao tempo, esta expressão, nós vamos ter que dp/dt, variação do momento linear com o tempo, vai ser dado por m, estamos considerando que é constante, que multiplica dv/dt. Mas dv/dt é a aceleração lá. Então, nós temos que, olha que expressão importante também, consequência dessa, né, que eu já sinalizei aqui. dp/dt é igual à massa total do sistema, que multiplica a aceleração do centro de massa. dp/dt é a força resultante sobre o sistema. Nós vimos isso há pouco, né? Que é a segunda lei de Newton, né? É igual à massa que multiplica a aceleração do sistema. Ou seja, dp/dt é a força resultante, que nós vimos aqui é igual à massa que multiplica a aceleração do centro de massa do sistema. Outra equação importante toda a vida. A força resultante sobre o sistema vai ser igual à massa que multiplica a aceleração do centro de massa do sistema. Olha se não é importante, gente. O movimento deste ponto, o movimento no espaço desse ponto, nós chamamos de centro de massa, ele vai se dar como se fosse o movimento de uma única partícula que tivesse a massa igual à massa total do sistema, sob a ação da força, a força total, força resultante sobre o sistema. Olha aqui, o que vocês notam nesse filme aqui? Alguém nota alguma coisa interessante aí? Presta atenção. Vocês notam que tem um ponto da vassoura que parece que a vassoura toda está girando em torno dele. E este ponto, ele descreve um movimento parabólico, como se fosse o movimento de uma única partícula. Vejam só. É um ponto, está ali, não está na beirada do cabo, não, pelo contrário, está bem perto ali da vassoura, propriamente dita. Ou seja, à medida que a vassoura vai girando em torno deste ponto, este ponto vai descrevendo um movimento que seria um movimento parabólico. Seria um movimento como se toda a massa do sistema, toda a massa da vassoura, estivesse concentrada ali naquele ponto. Isso é algo geral. O movimento do centro de massa será igual ao de uma partícula de massa igual à massa total do sistema, sob a ação de todas as forças que agem sobre o sistema. É o que, dentre outras coisas, o que essa equação aqui nos diz. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Mas vou dar dois exemplos disso que nós estamos vendo. Mais especificamente, já hoje, dois exemplos dessa conservação do momento linear de um determinado sistema. Um deles é esse pêndulo de Newton. Algo muito intrigante, não? Vocês já viram um pêndulo de Newton aí na realidade? Não.
Tem várias lojas que vendem esse pêndulo de Newton como se fosse... como algo para decoração. Você coloca lá na sala da sua casa e fica lá. Pá, pá, pá. Isso aí não tem nada fake, não. Se a gente tivesse com um aqui ao vivo, seria isso mesmo. O pêndulo de Newton bem feito, né? Bem feito. Dentro desse bem feito, cada uma dessas esferas, dessas bolas, tem que ter a mesmíssima massa das outras. Tal. Mas vejam vocês que neste processo de colisão, nós temos a conservação do momento linear. Ou seja, podemos entender isto aí como bolas que colidem. Podemos entender assim, dentro da nossa conceituação, né, de colisão. Fenômeno em que acontecem forças muito fortes, as forças de interação entre essas bolas aí são muito maiores do que a força da gravidade, que é outra força que age sobre ela, ou a tensão no fio, que é outra força que age sobre elas. Tal. Forças muito grandes durante um intervalo de tempo muito curto. Então, esse tempo de contato ali, vamos chamar, né, o tempo que se dá essa colisão, em que essas forças muito grandes atuam, é um tempo, um intervalo de tempo muito pequeno, comparado com qualquer outro intervalo de tempo envolvido no problema. Então, é colisão, ΔP igual a zero. Isso quer dizer que o momento linear antes vai ser igual ao momento linear depois. Ora, antes, vamos dizer antes de quê? Antes, vamos dizer da colisão da bola com aquela primeira que está lá exposta, a sua vizinha imediata. Né? Ou seja, vamos colocar aqui, ó, bola 1, bola 2, bola 3, bola 4 e bola 5. Então, neste processo de colisão, antes do processo de colisão, nós temos o quê? A bola 1, a 2, a 3... Não, a bola 2, a 3, a 4 e a 5 estão paradas. Antes do processo de colisão, apenas esta bola 1 está se movimentando. Então, todo momento do sistema está para essa bola 1. Ou seja, vai ser, na hora que ela chegou ali, para bater na outra, vai ter uma velocidade V1. Então, podemos escrever que esse momento mV1, massa da bola que multiplica a velocidade da bola, antes vai ser igual a... Aí eu usei esse termo linha para dizer o depois. Vai ser igual a massa vezes a velocidade da bola 1, dessa mesma bola, né? Depois da colisão, massa vezes a velocidade da bola 2 depois da colisão, massa vezes a velocidade da bola 3 depois da colisão, mais massa... Isso aí para todas as 5 bolas. Concordam que é isso? Matematicamente falando, fisicamente falando, momento antes é igual ao momento depois. O momento antes eu sei que está todo ele na bola 1. Mas o momento depois, em princípio, eu estou supondo que pode estar distribuído aí entre as bolas das formas mais diversas. Mas certamente esta igualdade aí tem a ver. Aí simplesmente o que eu fiz? Tirei a massa, né? Obtive uma expressão apenas para velocidade. Dividi tudo pela massa. Ou seja, V1, já que as massas são iguais, importante notar isso, né? As massas de cada esfera do pêndulo de Newton são iguais. Então, V1 é igual a V1', mais V2', mais V3', mais V4', mais V5'. Então, isso aí partiu da o quê? Conservação do momento linear. Ora, agora, o pêndulo de Newton é tal que ele é construído de tal forma que você tenha uma perda de energia insignificante nesse processo de colisão. O atrito deste fio, tanto com a arte que segura o fio como com a bola, deve ser algo desprezível. E essas bolas são o mais duras possíveis, são extremamente rígidas, para elas não perderem energia neste processo de uma amassar a outra. É claro que, para um K alto, a perda de energia também vai ser pequena. Mas, quanto mais uma bola amassa a outra, maior é a perda de energia que você vai ter.
Então, essas bolas são extremamente duras para se evitar essa perda de energia. Aí, então, podemos considerar que o ΔE é igual a zero. Ora, mesma coisa semelhante ao que tínhamos lá antes. Inicialmente, antes da colisão, apenas a partícula 1 se movia. Então, toda a energia cinética estava na partícula 1, meio de mv1 ao quadrado. Agora, em princípio, depois da colisão, todas as 5 partículas podem estar se movendo. Então, em princípio, depois da colisão, nós podemos ter o meio de m, que multiplica a soma de V1' ao quadrado, V2' ao quadrado, até o V5' ao quadrado. Isso nos leva a uma expressão bem parecida com aquela que eu obtive antes, né? V1 ao quadrado é igual a V1' ao quadrado, mais V2', mais V3, mais V5' ao quadrado. Ora, gente, facilmente nós vemos que a única solução possível é que, depois da colisão, uma das esferas, solução matemática, uma das esferas vai ter velocidade igual à velocidade da esfera 1 antes da colisão. E todas as outras vão ter velocidade zero. Agora, a solução matemática nos diz isso. Mas, fisicamente, ora, uma das esferas vai ter velocidade igual a V1, que é uma velocidade, logo depois da colisão, que está aí no que está acontecendo, né? Da direita para a esquerda, ou seja, colocamos o 1 na esquerda e o 5, o 1 na direita e o 5 na esquerda. Então, não tem jeito dessa esfera que está parada e a outra que está antes dela passar por dentro dela, né? Não tem jeito. Então, essa única que vai ter velocidade igual a V1 vai ser justamente a esfera 5. Ou seja, a solução é que V5' vai ser igual a V1 e as demais esferas, depois da colisão, vão ter velocidade igual a zero. Aí vejam vocês o seguinte. Então, devido a esse processo de colisão, a esfera lá da ponta ganhou uma velocidade que vai se transformando em energia potencial gravitacional, à medida que o pêndulo vai subindo, até que chega num ponto em que a velocidade dela vai ser zero e ela começa a retornar. A energia potencial gravitacional novamente transforma em energia cinética. Ao processo de colisão, ela transfere essa energia cinética para que está lá na ponta, e aí a coisa vai se repetindo. É este o conceito do pêndulo de Newton. A solução, então, seria essa, né? A quinta esfera vai adquirir a velocidade com que a primeira esfera bateu no sistema. Um outro exemplo de colisão, podendo considerar uma colisão elástica em 2 dimensões, é o jogo aí, é um jogo de sinuca. Uma colisão entre 2 bolas de sinuca, nós podemos considerar que está bem perto do que nós podemos chamar de uma colisão elástica. Podemos, dentro de vários propósitos, considerar como uma colisão elástica. Seria mais ou menos isso aí, né, desse diagrama. Uma bola está em repouso, a outra vem, bate com esta uma e as duas vão se espalhar. Mais ou menos o que está aí nesse diagrama. Agora, de cara, eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte, esse chamado fator de impacto. Fator de impacto vai ser a distância em que o centro da bola que se move está de uma reta que passa pelo centro da bola fixa, essa distância entre essas 2 retas, sendo as 2 retas paralelas à velocidade da bola que se move inicialmente. É o tal do parâmetro de impacto. Vocês vejam o futuro dessas 2 bolas vai depender do parâmetro de impacto. Se o parâmetro de impacto for igual a 1, se o parâmetro de impacto for igual a 0, o que nós vamos ter? Elas vão bater de cara, vamos chamar de cara. Então, o movimento delas vai ser apenas na direção do eixo X. À medida que esse parâmetro de impacto vai crescendo, você espera o quê? Que tenha um espalhamento maior dessas bolas. Bem, mas é uma colisão,
então nós temos conservação do momento linear. Ou seja, ΔP igual a zero. Não tem variação do momento linear. Então podemos escrever que o momento linear antes é igual ao momento linear depois. Momento linear antes, apenas essa bola vermelha tinha momento linear. Bola 1, apenas ela. A outra estava parada, não tinha momento linear. O momento linear dela é mv1. V1 vetor, né? Velocidade V1. Aqui, por conveniência, eu já coloquei o meu eixo x paralelo a V1 e o eixo y perpendicular a V1. Bem, M1V1, momento antes, é igual a... Aí, depois da colisão, as duas têm momento. Então, vai ser igual à soma vetorial dos momentos dela. M1V1' mais M2V2', o linha indicando depois da colisão. Ora, gente, disto aí, desta equação vetorial, eu obtenho duas equações escalares. Uma para as componentes desses vetores na direção x, essa direção aqui do movimento inicial, e outra para as componentes na direção y. Então, vejam vocês, na direção x, inicialmente tinha momento na direção x? Tinha, e todo ele estava nesta bola 1, ou seja, era dado pelo M1V1. Nos finalmente, as duas bolas vão contribuir para um momento na direção x. Ou seja, o momento de ambas as bolas vai ter componente na direção x. A da bola 1 vai ser m, que multiplica componente de V1 na direção x, mais da bola 2 vai ser m, que multiplica a componente da velocidade da bola 2 na direção x. M1V1 é igual a mV1' mais mV2' x, o linha indicando depois da colisão. Isso é na direção x. Agora, e na direção y? Direção y seria a direção perpendicular, né, ao movimento inicial. Ora, inicialmente, não tem nenhum movimento na direção y. De cara, nós podemos colocar que o momento P inicial, o PY inicial, é zero. Então, zero vai ser igual a quê? Ora, nos finalmente vai ter movimento na direção y. Essa bola azul aqui, vai estar tendo uma componente do seu momento na direção y positiva, essa bola azul. A bola vermelha, algo semelhante, vai ter uma componente do seu momento, do seu vetor velocidade, consequentemente do seu momento, no sentido negativo do y. Nós podemos escrever aqui M1' y mais M2' y é igual a zero. Ou seja, um módulo vai ser igual ao outro. Trabalhando um pouquinho com essas equações, simplesmente dividindo tudo por M, eu vou ter que V1 é igual a V1' mais V2' x. E zero é igual a V1' y mais V2' y. Aí, substituindo os valores de V1x, V1' x, V2' x, V1' y, V2' y. Ora, na direção x, vejam vocês, os dois ângulos são dados tangentes a x, adjacentes, ângulos adjacentes, né? O termo seria adjacente a x. Então, nós vamos ter que a componente de V1 na direção x vai ser dado por V1, que multiplica cosseno de θ1. Mesma coisa a componente de V2 na direção x, se dado por V2 cosseno de θ2. Ou seja, V1 vai ser igual a V1', que multiplica cosseno de θ1, mais V2' que multiplica cosseno de θ2. E agora, a componente, né, a projeção de V2 no eixo y vai ser dada já pela tangente do θ2. Mesma coisa para essa outra bola vermelha. Essa bola vermelha, inclusive, vai ser negativa, né? Ou seja, então podemos colocar aqui zero, não tinha movimento inicial na direção de y, vai ser dado por menos V1' y, ou seja, V1' que multiplica seno de θ1, mais a outra aqui, já positivo, né, esse positivo do eixo y, V2' que multiplica seno de θ2.
Além disso, podemos considerar, como eu já falei, que para o bilhar aí nós temos colisão elástica, ou seja, a energia cinética inicial, que está apenas numa das bolas, vai ser igual à soma das energias cinéticas finais, que aí já vai estar distribuída entre as duas bolas. Substituindo, cortando aí o meio que multiplica M, nós vamos ter então que V1 ao quadrado vai ser igual a V1' ao quadrado mais V2' ao quadrado. Pô, gente, vejam aí que interessante. Nós obtemos, assim, um sistema com 3 equações. Ora, se nós conhecemos tudo aqui entre aspas, hein? Entre uma tremenda aspa, mas desses parâmetros que aparecem nessas equações, nós conhecemos o parâmetro de antes da colisão, que é justamente a velocidade VI. Agora, vejam vocês, nós não conhecemos o V1', o V2', o θ1 e o θ2. Concordam comigo? Nós temos aí um sistema de 3 equações com 4 incógnitas. Em princípio, não tem jeito de resolver, né? Não tem jeito de resolver. Como você vai resolver? 3 equações com 4 incógnitas? Não tem jeito. Mas problemas desse tipo são muito comuns em cursos como esse, são muito comuns aí no dia a dia, na vida das pessoas, tal. Mas esses problemas são solúveis, você tem solução quando você conhece algum desses 4 parâmetros de após a colisão. Quando você sabe, por exemplo, não, mas tal partícula ali, ela se espalhou segundo o ângulo θ1. Ou tal outra partícula. Quando você conhece, e vocês vão fazer alguns problemas em que, desses 4 parâmetros, que em princípio podem ser desconhecidos, em um determinado problema, vocês vão conhecer um desses parâmetros, no outro problema, conhecer um outro parâmetro, então, aí o problema se torna solúvel. Agora, vejam vocês, realmente, essas 3 equações por si só, elas não podem nos dar a solução do problema. Elas não podem nos dar esses valores daqui. Por quê? Ora, dentre outras coisas, o que nós falamos no início dessa nossa conversa aqui, dessa colisão elástica? Nós temos o parâmetro de impacto. O comportamento aqui dessas bolas vai depender desse parâmetro de impacto. Perceberam? Para usar o parâmetro de impacto, nós temos que usar a geometria das esferas. Se for esfera, né? Já está lá, beleza, tem a geometria. Olha o tamanho delas, e num cálculo que não é muito simples. Mas por isso que, considerando a conservação do momento, considerando a conservação da energia, simplesmente com isso, nós não vamos resolver esse problema. É um problema de 3 equações com 4 incógnitas. Repetindo mais uma vez, para ficar bem claro, nós precisamos de conhecer uma dessas possíveis 4 incógnitas iniciais. Ô, gente, o tempo da aula já está acabando, né? Olha, rapidamente, uma revisão do que nós falamos hoje. Olha, nós falamos muita matéria, muito densa essa matéria. Momento linear, como que é definido uma partícula, de um sistema de partículas, e aquela conclusão ótima que nós obtivemos, momento linear igual, derivar o momento linear no tempo igual à força resultante, que é a segunda lei de Newton. Impulso, como nós definimos impulso, impulso de uma determinada força, né? Vai ser a força pelo intervalo de tempo ΔT. Expressão do impulso por causa dessa força variar instante a instante, né? O impulso vai se dar pela integral de f dt. E a variação do impulso, uma outra expressão importantíssima, a variação do impulso, não, a variação do momento vai ser igual ao impulso da força resultante. Definimos colisão, numa colisão acontecem forças muito grandes em um intervalo de tempo muito curto, ou seja, ΔP igual a 0, a colisão podendo ser elástica ou inelástica. Definimos centro de massa de um sistema de partículas como um ponto matemático cuja posição é dada pela média ponderada das posições a partir do sistema,
sendo as massas das partículas o fator de ponderação. Como na massa lá do centro da população, como poderíamos dizer que o centro da população de um determinado país vai ser dado, vai ser um ponto cuja posição vai ser dada pela média das posições das diversas cidades do país, onde o fator de ponderação vai ser a população de cada uma dessas cidades. Mas isso é centro de massa, a expressão por centro de massa, uma massa distribuída discretamente, por uma massa distribuída continuamente. E duas expressões importantíssimas. O momento linear total de um sistema pode ser descrito como o produto da massa total do sistema pela velocidade do centro de massa, pela velocidade desse ponto matemático. Assim como resultante disso, a força resultante sobre o sistema vai ser igual à massa total que multiplica a aceleração do centro de massa. Ou seja, o centro de massa de um sistema de partículas se comporta sob a ação de uma determinada força sobre aquele sistema, como se toda a massa do sistema tivesse, naquele ponto, sujeita a toda a força que há sobre o sistema. Olha, para o dia 30, para daqui uma semana, uma vez que eu ainda não terminei essa matéria, né, nós vamos ver algumas questões na próxima aula referente a essa matéria, mas já para vocês irem adiantando, exercícios e problemas do capítulo 8 do Young and Friedman. O 29, o 37, o 49, o 73, 75, 77, 100, 109 e 105. Alguma dúvida? Não. Podemos terminar? Sim. Ô, gente, Professor, você pode voltar a tela dos exercícios, por favor? como é que é? Você pode voltar na tela que você colocou os exercícios, por favor? Para me tirar uma foto? Vou colocar. Deixa eu só parar a gravação e já volto lá na tela, ok? Parando a gravação e estou voltando lá na tela.